Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Vamos continuar. Estamos falando sobre as leis naturais que regem o universo e hoje nós vamos abordar a terceira lei, que é a lei da ação. E essa lei diz assim: para nós, esta lei deve ser aplicada a fim de que as coisas se manifestem no plano material. Portanto, devemos nos empenhar em ações que apoiem os nossos pensamentos, emoções e palavras. Bom, como a gente já tem conversado, está dividido em leis, porque precisamos entender esse todo aos poucos, né? Sim. Mas precisamos entender que tudo trabalha junto. Sim. Nada é isolado, estanque, né? Então, eu quero trazer assim, como que essas três leis, né, trabalham juntas. A lei da unidade, né? Somos todos um, ou seja, todos vivemos em um mar de energias, né? Não existe espaço de vácuo energético. O cosmos, todo ele é formado por energias. Mesmo o ar, o oxigênio, né? São moléculas, né? Que o hindu chama de prana, né? Pois é. Então, assim, é como se o peixe, né? O peixe, o seu habitat é a água, né? E faz parte desse universo. Nós fazemos parte do universo de energias, né? E essas energias que permeiam todo esse universo é algo vivo que está vibrando, que é a segunda lei, né? Que a gente já falou, a lei da vibração, da ressonância, né? Onde ressonâncias harmônicas se complementam, se atraem, né? Então, veja, precisamos entender o que é ação dentro deste universo. A terceira lei é ação dentro deste universo de energias, onde existe tudo vibrando, tudo se movendo, né? E tudo atuando em relação às ressonâncias e às harmônicas dessas energias. Então, a ação, já mesmo aquilo que você acha que nada está acontecendo, a ação já está acontecendo há muito tempo, né? Todo o universo está atuando, está se movendo. Então, a ação que se refere aqui, que ele traz a ação em relação ao ser humano, né?
porque ele coloca na frase, ele coloca para nós, né? Para nós. Para nós. Só que antes de olhar o para nós, Existe o antes, né? existe todo o universo atuando, Sim. vivo, vibrando, né? Onde as harmônicas estão se somando, as não harmônicas estão se anulando, né? Enfim, esse universo está vivo, está atuando. Ele existe uma ação universal por si só. Agora, para nós, né? Isso que é interessante, que a gente tem colocado que cada pensamento nosso, cada sentimento nosso, né, é uma vibração. Então, quando você, em estado de consciência, e você está vivo, consciente, pensando, sentindo, você está gerando vibrações que estão atuando, estão interagindo com este universo de energias, né? Então, mesmo você sentado num sofá, você está em ação. Você não está inerte. Então, você vai estar agindo em relação ao universo permanentemente 24 horas por dia. Não existe, não, eu estou quieto, eu estou inerte. Não, não existe. Se você está pensando, você está sentindo, você está se relacionando com o cosmos, com toda essa massa, né? Muito mais se você está junto com outros seres. Você está atuando. Então, quando ele fala assim, portanto, devemos nos empenhar em ações que apoiem nossos pensamentos, emoções e palavras, né? Que é a questão da coerência. A ação que nós conhecemos neste mundo como ação é propriamente dito o atuar fisicamente. Mas a ação começa muito antes. A ação em relação a todo este universo energético começa nos pensamentos, começa nos credos. No nosso inconsciente, né, nós temos armazenado muitos credos. Por exemplo, eu sei que não consigo caminhar em cima d'água. Já basta. Aí pergunto, será que não se pode caminhar em cima d'água? Ou é simplesmente porque a gente assim viu que quem entra na água afunda? E isso é uma verdade. E está gravado no nosso inconsciente. Esta verdade, esta memória, está agindo permanentemente em relação ao universo. Ela não está parada, é uma energia viva. A ação ela se estende além dos meus limites, né? Exatamente. Percebe? Transporta, isso traz uma responsabilidade maior, né? Exatamente. Então, veja, existem muitas ações. Ele se refere aqui a ações físicas, que faz parte da ética da vida. Você deve atuar, as tuas ações físicas de corpo têm que estar alinhadas com os teus pensamentos, que têm que estar alinhados com princípios e valores para você ter força, né, de você mover energias neste plano. Só que aí entra essa questão que estou trazendo, porque pensei muito nisso, de que a gente se autolimita por credos que nós temos. Isso não há dúvida. Então, por exemplo, nós já falamos que se eu me empenho num projeto, eu quero montar um negócio, né? Surgiu a ideia de montar um negócio. E aí então eu penso na física quântica e digo assim, bom, vamos supor que é uma quitanda. Quero montar uma quitanda. Muito bem. Os funcionários que vou precisar para trabalhar na quitanda, eles existem, estão por aí. A mercadoria que vou vender também existe, ele está por aí. As prateleiras estão por aí, né? O dinheiro que eu vou precisar
também existe. Eu não vou criar isso, ele está por aí. O local físico da quitanda também existe, só não achei ainda, mas também existe, tá nesse planeta. Aí eu te pergunto, por que uns conseguem montar e outros não conseguem montar? Se tudo existe. Por que eu não consigo atrair e encontrar esses elementos para eu poder montar o negócio, né? Mas tem gente que consegue. Qual é a diferença? Tem uma observação a fazer que eu acho que é para deixar mais próximo de quem está ouvindo, e à medida que você foi falando, eu me detive nisso. Quantas vezes, isso já aconteceu com todos os que estão ouvindo, com certeza, quantas vezes você não passa por uma situação na rua e aquilo, você entra em frenesi, né? Seja porque você viu uma pessoa famosa, seja porque você presenciou um acidente, enfim, você entra em frenesi. E aí você chega em casa, né? Quando você chega em casa e se depara com a primeira pessoa, você descarrega. Passa 30 segundos, vem a segunda, mas o que aconteceu? Você já vai contar a mesma história, só que com uma energia um pouco menor. Uhum. Quando chegar o sexto integrante dessa família, vão te falar, e aí? Aí você fala, eu vi aquele cara lá famoso da novela. O que aconteceu, né? Por que essa energia ela foi se dissipando à medida porque a impressão que dá é que ela foi sendo drenada. Uhum. E aí me ocorre o seguinte, o camarada ele quer fazer faculdade de enfermagem, é o sonho da vida dele. Então ele tem esse pulso sempre dentro dele, eu vou fazer, eu quero, eu tenho que estudar, papapá. Aí a vida começa, ele arruma a namorada. Quando ele arruma a namorada, muito da atenção dele é drenada para esse ponto, mas ele continua insistindo. Aí ele vira um fã de videogame. Quanto da energia dele está sendo drenada para isso? E aí ele Perdeu o foco, né? Ele perdeu. Aí a gente chama isso perdemos o foco. É como se essa energia ela tivesse ali armazenada, ele conseguisse entrar em contato com ela e como as ações dele não coadunam com o pensamento e tampouco com as emoções, você dispersa. E essa dispersão talvez seja o que você está falando aí. Perfeito. É bem isso. Porque o passo seguinte que eu iria colocar, por que uns conseguem e outros não conseguem, a gente popularmente denomina, através de uma palavra, a fé. Né? O que é ter fé que eu vou conseguir montar um negócio da quitanda? Significa o seguinte, eu acreditar e manter o foco permanentemente em cima desse projeto. Mas acreditar que assim, eu vou conseguir o dinheiro, eu vou conseguir os empregados, eu vou conseguir o local, eu vou conseguir. O credo de veja, se eu tenho no meu inconsciente, que a gente sabe que a nossa memória inconsciente, ela é 80% ou 90% da capacidade mental. Né? Eu agora não lembro em termos de... Existe um cálculo em termos de bytes por... Mas é absurda a diferença entre a memória do raciocínio e a memória inconsciente. A capacidade é descomunal. Se eu tenho limitantes, credos limitantes no meu inconsciente, eu não vou conseguir. Porque essa memória limitada, por exemplo, assim, dinheiro, cara, dinheiro não cai do céu, eu não vou conseguir. Preciso de 1 milhão para montar um negócio. Não vou conseguir. Se esta memória está viva no meu inconsciente, percebe o choque entre eu acreditar que posso montar um negócio e uma memória limitante que diz não. É importante falar uma coisa também, que assim, que a gente não está sendo ingênuo a ponto de, com essa afirmação,
sublimar questões como karma, né? Questões... Isso vem depois. Exato. Isso, Que são a gente vai falar disso. isso, vamos falar disso. Mas eu estou dizendo assim, a gente não quer passar a impressão que o fato de não alcançar seja o que for, né? Existem outros fatores que também influenciam, mas a determinação ela é fundamental. Sem dúvida, que é o que chamamos de fé. Que é o que chamamos de fé. Né? Ou seja, eu tenho fé, o próprio Cristo falava, se você tiver fé do tamanho de um grau de mostarda, você moverá montanhas. O problema são os credos que eu tenho, que derrubam a minha fé. É o famoso, eu não sei falar não. Eu sou burro, eu não vou conseguir fazer isso. Exatamente. Né? E eu depois de tanta... eu tô feio. Então, percebe, por que eu trouxe logo de início de que mesmo você sentado num sofá, você se comunica com este universo de energias. Sem dúvida. Porque todas as memórias são energias vivas que estão atuando, têm ação em relação ao cosmos. Elas vão atrair aquilo que eu sou. Se eu estou dizendo não consigo, no meu inconsciente, que tem muito mais capacidade que o meu consciente, por mais fé que eu acredite que eu vou ter no consciente, eu não vou conseguir. Então eu preciso mudar certas memórias que estão dentro de mim profundamente. Essa fé profunda de eu vou conseguir, né, tem que alcançar estas memórias inconscientes que estão incrustadas em mim. A partir desse momento, eu começo a irradiar, né, uma energia que vai sintonizar e vai ter a ressonância para atrair aquilo que eu necessito para os projetos. E tem uma coisa que é importante. O caminho da fé, nesse sentido que você está colocando, não necessariamente é um caminho iluminado e florido. Claro que não. Porque se você basear exatamente isso que você falou nos seus credos, né, e a importância que os credos têm em minha vida, mesmo que eu não esteja consciente deles, eles estão atuando de maneira constante. E a minha fé me leva em determinado sentido, e eu falo, bom, eu vou conseguir montar minha quitanda, custe o que custar, eu vou montar minha quitanda, custe o que custar. Só que ao mesmo tempo eu tenho credos que me limitam. Em algum momento, ainda que de forma inconsciente, eu vou me deparar ou com situações externas ou internas que vão fazer com que eu enfrente esses credos. Sem dúvida. E isso não é bonito, necessariamente. E tampouco é florido. E é importante falar isso porque muitas vezes essa visão que nós temos parcial, ela transporta para nós uma sensação, olha aí, ó, Deus não me ama mais, né? Fui abandonado pela minha família, o que aconteceu comigo, minha mulher me deixou, como se isso fosse, eu tivesse pena de mim. Não, você não buscou um projeto lá atrás? Você não está caminhando por esse caminho? Você vai atingir esse caminho que você quer, só que antes você vai ter que passar por uma série de coisas até chegar nesse ponto. A luta é da gente com a gente mesmo, né? O tempo todo, isso Assim, absolutamente. A gente nasce, entra neste planeta e, obviamente, o caldo da cultura local vai inserir em mim os meus credos desde a infância. Sim. Né? Quantas vezes a gente conversa com pessoas mais humildes e elas acreditam de que é impossível elas chegar a fazer um curso de faculdade. Não, isso é para rico. E acabou, nunca mais. Ela não vai conseguir, porque está uma memória dela gravada no seu inconsciente de que isso não é para ele. Exatamente. Né? Como quebrar isso? Agora, nós temos... Hoje de manhã vinha ouvindo a entrevista de um deputado de origem muito humilde, e ele contava a vida dele, né? Que ele foi até cobrador de ônibus, né? E ele
colocou na cabeça de que ele tinha que fazer uma faculdade, e ele fez uma faculdade de Direito, né? Através de bolsa. Ele conseguiu atrair uma bolsa para ele. Por quê? Porque ele rompeu essa casca de ovo, essa limitação que a gente se impõe, melhor dizendo, né? Que o ambiente nos impôs. Então, quando a gente vai para a periferia e vê esse pessoal humilde, né? Onde o caminho parece que os leva muita gente para o lado criminoso, né? E outros não, outros se limitam a ter uma vida extremamente sofrida, limitada pelas condições culturais, e não conseguem sair disso. E é interessante isso, porque essa pessoa é limitada porque ela acredita não ter acesso Exatamente. às coisas. E também tem o lado contrário. Tem a pessoa que vive numa bolha, abastada, ou que não tem grandes preocupações porque a família provê tudo a ela, e ela também vive na mesma bolha, porque ela também, por ter tudo, ela também acaba não tendo nada. Eu posso fazer qualquer coisa. A pessoa nasceu num meio que tem muito recurso, então dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. Né? Só que, ao mesmo tempo que isso pode ser maravilhoso, porque a pessoa pode Claro. construir uma vida belíssima, se tiver, obviamente, um viés construtivo, né? Mas também pode virar uma vida de droga, pode virar uma vida fútil, né? Simplesmente porque tem recursos e os sentires do corpo, né, o levam para o lado do prazer única e exclusivamente. Sim. Né? Então aí é outro lado de se perder, né? Se anular completamente como ser humano e dar vazão ao quê? A satisfazer o cavalo e satisfazer o cocheiro, né, com os prazeres da vida, e anular completamente quem ele é como ser humano. O ponto é que para as duas pontas aí, o caminho é o mesmo. Né? Exatamente. Né? O caminho é o mesmo. Então, quando ele fala aqui, portanto, devemos nos empenhar em ações que apoiem nossos pensamentos, emoções e palavras, né? Isso nos leva a ter um alinhamento, né? Um alinhamento de coerência entre pensar, sentir e fazer, né? Só que o alinhamento vai mais fundo, vai em examinar minhas memórias de origem, aquilo que me limita, né? Eu questionar meus limites, né? Eu posso qualquer coisa, se eu quiser. Você sabe que eu aprendi uma história, você me fez lembrar ela. Tem uma aldeia americana, indígena, eu não vou me lembrar agora, isso é uma história antiga, em que eles faziam uma comemoração uma vez por ano para mostrar que aquela aldeia ela se expandiria, que eles estavam em todos os lugares. Como se os integrantes se sentissem presentes onde quer que os olhos deles alcançassem. Então era uma festa que começava pela manhã e um grupo grande de índios que viviam ali saíam correndo. O cara olhava uma direção e ia embora, e corria. Então todos eles faziam isso ao mesmo tempo. Os índios chegavam a correr 100 quilômetros, cada um. E aí, se você parar bem a informação que eu dei, que cada um corria 100 quilômetros, você vai se perguntar assim, como é que eles conseguiam fazer isso? A resposta é simples. Eles não sabiam que não podiam. Olha o que é a nossa limitação. Ele não sabia que não podia correr 100 quilômetros. Ele não sabia que ele não ia aguentar correr 100 quilômetros. Então ele corria. Quanto da nossa limitação de fato ocorre e quanto dos nossos hábitos cotidianos, inclusive, ocorrem por limitações impostas, como você falou. Sem dúvida. Por pensamentos, né? Às vezes é uma
Ah, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Pronto, acabou. Não, não vai mesmo. Não vai fazer. Né? Não vai fazer. Isso parece ser simples, mas se você fizer um retrospecto ao longo da vida, claro que uma boa parte da nossa vida deu muito certo. Tem uma outra parte que não deu tão certo. Uhum. E tem uma parte que deu muito errado. O que varia, acho que, de uma pessoa para outra é o percentual em que deu muito errado ou muito certo. Exatamente, mas a questão é por quê? Por quê? Então, por quê? Essa é a reflexão. E por quê? Aí eu podia, ou eu queria, eu tentei, eu busquei. Então, por que não deu? Uma explicação são as autolimitações. Aquilo que inconscientemente me foi colocado que isso não pode ser feito. Existe até uma brincadeira, né? Como que é a frase? Não pode ser feito até que... Não, aquele assunto do... Não sei se era macaquinho que era para subir na árvore e ninguém conseguia subir num galho X, né? E todo mundo embaixo ficava falando assim, não vai subir, não vai conseguir, porque todo mundo já tentou, ninguém subiu. E teve um macaquinho que foi lá, e subiu. Ele falou, mas como que subiu? É que ele era surdo. É isso mesmo. Né? Ou seja, a cultura local não conseguiu lhe colocar as limitações. Né? Mas existe um outro fenômeno que eu queria também trazer nesta questão da ação. Né? Uma, sem dúvida, são as nossas próprias limitações. Sem dúvida. Que estão na nossa memória inconsciente e que de repente eu acho que consigo fazer, não vou porque lá atrás eu tenho. Outra questão é a fé, o quanto que eu realmente acredito que eu vou conseguir fazer. Mas existe uma terceira regra que a gente já falou algumas vezes, que é aquilo que serve à vida. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu estou no trânsito. Um cara vai entrar na minha frente e eu fecho ele. Este é um comportamento que não serve à vida. Porque é egoísta, eu primeiro, né? Ou seja, eu estou neste momento desse comportamento tendo uma vibração, né, egocêntrica. Isto não serve à vida. A não ser que seja uma questão de vida ou morte. Né? Que aí as regras mudam um pouco. Mas no cotidiano, servir a vida é você abrir espaço, deixar que flua a energia, deixar que as pessoas se movimentem. Né? Então, estou no trânsito, um cara vai entrar, eu abri espaço, isso serve à vida. Comportamentos que servem à vida, comportamentos que não servem à vida. Se eu estou realizando um projeto, eu pergunto, quanto mais comportamentos que não servem à vida, você vai estar atraindo dificuldade para o teu projeto. Quanto mais comportamentos que servem à vida, ou seja, que faz fluir a vida em teu entorno, mais energia positiva para realizar o projeto você vai atrair. Isso é básico. É bacana que essa expressão que você usou, energia positiva, nós acabamos de expandir esse conceito a níveis estratosféricos. Exatamente. Né? Eu acho que nem cabe usar energia positiva, porque é uma palavra que já é tão mastigada, né? Uma coisa tão... Quando eu falo energias positivas, estou me referindo ao quê? Através da ressonância, vou atrair coisas que vão empurrar meu projeto para concretizar. Para ser concretizado. Para ser concretizado. Esta é a relação da energia positiva, ou seja, eu vou atrair aquilo que efetivamente estou necessitando para o meu projeto. E lembrando, mais uma vez, a gente não está falando especificamente de nada material. Não. Nada material. Porque o seu projeto pode ser simplesmente ser um ser humano melhor. Exatamente. E aí vem uma questão muito importante. Por que tem gente que quando está buscando conhecimento, o conhecimento aparece na frente dele? Isso o tempo inteiro. Aquela frase, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Sim. É o próprio. É exatamente. Ou seja, existe o lado do merecimento, entre aspas,
Porque na verdade é você que está conseguindo atrair pela ressonância cósmica os recursos necessários para você continuar caminhando. Sem dúvida, esse é Por quê? Por comportamento que serve à vida. excelente, é isso mesmo. Né? Isso entra dentro da ação. A ação para concretizar um projeto, seja ele de expansão de consciência, seja ele algo material, o que seja. Né? A gente está cansado de ver pessoas que nada dá certo. Por quê? Porque a pessoa só pensa nele, no umbigo dele. São pessoas, aquilo que falávamos na gravação passada, o conceito de pessoa rica e pessoa pobre. Pessoa rica, aquela que serve a vida, aquela que oferece energia para que a vida flua. A pessoa pobre é aquela que está sempre demandando que a vida lhe preencha. Ela não cede nada. Está sempre pensando nela, no umbigo dela. Aquilo que parece que a vida lhe deve alguma coisa. Daí a riqueza de Cristo e a miséria de Pilatos, né? Exatamente. Então, veja essa questão da ação, aonde nos leva, é reexaminar nosso elemento mais profundo, nossas energias, raízes nossas, né? A começar dos nossos credos, que estão atuando. E eu vou te falar mais, eu acho que o primeiro passo de toda essa jornada, é você entender que você é um buscador. Sem dúvida. Não importa do que seja. Não, você pode ter como sonho falar alemão, não importa o que seja. Mas veja, o que você falou é o princípio fundamental para servir a vida. Eu vou te falar por quê. Uma coisa é eu montar um projeto de uma quitanda para eu ganhar dinheiro, ficar rico. Outra coisa é eu montar a quitanda para servir a vida. Dinheiro, lucro, vai ser uma consequência. Mas montar um negócio, tratando bem os funcionários, tratando bem as pessoas que vão vir se servir daquilo, vendendo mercadorias adequadas, ou seja, servir a vida é fazer com que tudo flua de forma adequada. Então, eu vou montar um negócio para servir a vida, não para ficar rico. É um princípio fundamental. Aí vem a questão, você busca o que nessa vida? Ficar rico ou expandir consciência? Montar um negócio para servir a vida é o princípio básico de eu expandir minha consciência. É claro que sim, exatamente. Percebe? Mas a gente vê todo o contrário. Pessoas empreendedoras, para quê? Para ganhar dinheiro. Né? Aí a coisa complica, né? Olha, desse banquete de hoje eu me refastelei. É que realmente a ação ela vai muito além da palavra ou do movimento do nosso corpo. A ação está acontecendo, você queira ou não queira. Estamos atuando o tempo todo, encarnados ou desencarnados. Excelente.